Seja bem-vindo ao CFC 2X. Estamos de volta depois de um tempo. Eu sou o Mark Lago. Eu sou Luísa Castro e nós ajudamos CFCs a dobrarem seu faturamento em até 12 meses, Mark. E qual é o tema de hoje? A gente vai falar de novo, voltou esse tema de regulamentação versus liberdade, né? Então tá rolando uma treta aí, não sei se você sabe, Luísa, mas tá rolando uma treta. Tem um grupo de autoescolas que querem, por exemplo, mais liberdade, no sentido de agora envolve as trocas dos veículos, Luísa. Então, assim, se você não sabe, mas existe uma resolução, a resolução 789, que estabelece que a cada 8 anos você precisa trocar os carros da categoria B, tá? Uhum. E moto, 5 anos para as categorias A, e caminhão, ônibus, carreta, 15 anos. Então é obrigatório isso. Depois da pandemia, começou a cogitar uma flexibilização nessa questão da troca dos veículos. E agora, Luiz, não sei se você sabe, a associação lá de São Paulo, porque o Estado ele não estava aceitando, né, estender esse prazo, né, houve aí um parecer do Denatran, do Senatran, do Contran, que liberou, né, a prorrogação dos prazos dos veículos, né? Inclusive... Então, no caso, seria mais de 8 anos, né, para eles poderem prorrogar nesse quesito. Exatamente, a prorrogação dos prazos. E aí, Luiz, alguns estados estão acatando isso, né? Estão liberando, mas o estado de São Paulo não acatou. Inclusive, para você ter uma ideia, existe tramitando lá no Congresso um projeto de lei para flexibilizar esse tempo do uso dos veículos. Inclusive, do Alboani, do ex-deputado federal Alboani, quando ele esteve lá como deputado, ele apresentou esse projeto. E aí está tramitando lá. Mas o fato é que São Paulo não aceitou, e aí a Associação das Autoescolas de São Paulo entrou com uma ação na Justiça, né, pedindo que São Paulo acatasse e prorrogasse os prazos. E a Justiça aceitou, né, o pedido, ou seja, determinou que São Paulo, o Detran de São Paulo, acatasse essa flexibilização dos veículos, estendendo o prazo de uso dos veículos, né? Então, sempre existe essa discussão de regulamentação. Tem algumas autoescolas que defendem, por exemplo, vamos regulamentar porque existe autoescolas que vendem muito barato e aí não tem dinheiro para trocar o carro e essas autoescolas vão ser beneficiadas. E tem outras autoescolas que não, fala assim, não, eu cuido dos carros e meus carros com 8 anos, eles estão em perfeitas condições e eu consigo atender os meus alunos. Né? Entendi. Outras autoescolas que defendem, não, eu não quero o Estado regulando, me dizendo quando que eu tenho que trocar meu carro, quando não tem, né? Se eu cuido do meu carro está em condições de dirigir, ele está em condições também do aluno dirigir ou aprender. Então, existe essa discussão, não é de hoje, enfim. Então, por isso, eu achei importante esse tema, a gente falar sobre essa questão. E aí, como empresário, você que é administradora, você que Mastermind, né, Método CIS, já administrou, já teve vários negócios, inclusive na área de tecnologia. E aí, o que você me diz, né, dessa discussão? E aí, afinal, você acha que é legal flexibilizar? Você acha que não, que deve ter regulamentação? Aliás, eu também já vou perguntar isso para quem está assistindo a gente. Você que está assistindo a gente, já coloca aí nos comentários. O que você acha? Flexibilização? Não? Você que é dono de autoescola, o que você acha aí do tema? Você concorda em liberar? Não? Como que é? Pois é, vamos deixar o pessoal aí opinar, né? Mas enquanto eles opinam, né? Eles devem estar assistindo aí. É interessante a gente comentar que a visão, ela não digamos, do governo para o CFC, né? Mas do CFC para fora, né? Eu vejo dessa forma. Quando você, como um multiprofissional, você não deve se posicionar pensando que o externo deve influenciar, ter posicionamento interno. Mas deixa eu me explicar, né? Melhor, né, Mark? Antes dessa frase bombástica causar uma bela de Você já começou profunda, hein? Pois é. Veja bem. Então, quando você trata de um assunto relacionado à questão de posicionamento de mercado, porque a questão do veículo, eu vejo que não seja uma questão só relacionada à regulamentação ou não, Mark, mas eu vejo como um posicionamento de mercado. Por exemplo, vamos comentar, né? Até a gente estava trocando uma ideia para poder vir conversar com o pessoal aí.
Quando você tem um veículo mais usado, mais antigo, etc., e até a gente entrou, puxa, o meu preço é mais em conta porque eu não compro carros novos, eu não ando investindo em veículos novos, correto? Esse é um posicionamento aí, que ele pode ter como CFC, e tá tudo bem, né? Mas ele tá lutando no patamar preço, né? É esse o diferencial dele para ele conseguir manter as atividades dele. Mas, quando a gente pensa no veículo novo, esse também pode ser um diferencial de mercado dele, em que ele oferece isso já no momento do poder da venda dele, né? O que é melhor para ele ali, como um diferencial de vendas. Então, ele pode ter um preço melhor, também colocando isso como um diferencial diante do seu possível aluno, do seu cliente que está sendo ali convencido. Então, você tem alguns posicionamentos aí para serem determinados. Mas também você pode ter como posicionamento de venda comentar que esses carros, né, são bem cuidados. Mas creio eu que quando você tem o carro novo para mostrar ali que você está cuidando ainda mais, né, desse bem aí, você traz essa questão aí de diferencial em relação às suas vendas de forma muito mais forte. Porque você está se posicionando e também está tirando um pouquinho aquela questão do commodity, que a gente até tratou num vídeo anterior aí, né? Em que a gente trata a questão assim, eu sempre vou cuidar do preço, né? Igual você falou do commodity com soja, com arroz, com feijão, vence o que vende mais barato. Mas você pode também ter o posicionamento em que você sai da lista de commodities e você se torna diferenciado por outros motivos. Então, nós temos aí a questão das vendas, em que você tem, além do veículo, tem outros processos. Eu até queria que você comentasse um pouquinho a respeito desse posicionamento de diferenciais diante do mercado, para também ajudar a abrir a mente em relação a esse assunto aí que está sendo tão polêmico nesse exato momento. Eu gostei, principalmente quando você começou falando, que deixar, por exemplo, o Estado, né, posicionar você é algo muito perigoso. Por exemplo, o Estado dizer qual tempo de veículo você tem que usar, qual a marca do veículo, ou qual a cilindrada, sei lá, entende? Porque muitas vezes o Estado ele não tem esse conhecimento de mercado. Ou seja, quem é o cliente? O cliente está disposto a pagar. Aliás, o veículo que é usado, na verdade, o veículo é uma ferramenta. Ele é uma ferramenta para ser usado na formação do condutor. Então, essa ferramenta ela é útil ou não? Essa que tem que ser a questão. Ela é a principal, na minha opinião, porque quando você vai, digamos assim, estou dizendo de ferramenta, né? O veículo, ele seja novo ou velho, ele seja novo ou mais velho, ele está sendo útil para a formação do condutor? Essa que é a pergunta, né? Então, isso tem que ser avaliado. Ah, meu carro está bem conservado. Ele está sendo útil para a formação? Beleza, ele está, né? Ele passou nas vistorias, etc, etc. Se ele está em perfeitas condições para circular, então ele pode, sim, exercer a função dele de formar com qualidade aquele condutor. Essa que é a questão. Então, quando você diz assim, o Estado ele não pode ditar qual o posicionamento da empresa, isso é real, eu sempre concordei com isso, e aliás, eu acho que o Estado ele não tem que dizer qual o posicionamento da empresa, porque ele vai errar muito. Ele não conhece o mercado e ele vai acabar posicionando a empresa privada, e a tendência é quebrar aquela empresa, a tendência é destruir o segmento. Isso ocorre muito, né? Em outros segmentos também já ocorreram. E nesse segmento, provavelmente, se tiver regulamentações posicionando, então, interferindo nessas questões que são comerciais, pode comprometer o segmento. Ok? Outra coisa que eu acho que é bem importante também é o seguinte: o próprio segmento usar do Estado, parte do segmento usar do Estado, para trazer vantagens ou usar o Estado para defender determinada posição. Boa. Por exemplo, eu quero regulamentar, tornar cada vez mais burocrático para impedir que outras pessoas entrem no mercado ou para acabar com os barateiros, porque eu acho que o preço tem que ser vendido assim. Enfim, isso também é muito perigoso. Por quê? Porque concorrência sempre vai haver. E é bom, né?
Concorrência bom, é vai importante. haver, vai haver. Concorrência vai sempre ter. Agora, o problema é o seguinte, é que muitas empresas, elas se incomodam com isso porque elas repetem o mesmo posicionamento das outras. Se você vê, por exemplo, hoje no mercado de autoescolas, olhando a grosso modo, você vê um posicionamento sempre igual. E aí o que você falou sobre commodity, né? Você falou sobre commodity. Sim. Você falou commodity, o que é? Quem não sabe, commodity por exemplo, existe algumas, por exemplo, matérias-primas, como soja, petróleo, enfim, são matérias-primas, né? Então, por exemplo, petróleo é aqui, petróleo é lá, e o que vai diferenciar é o preço. Soja é soja. Então, se, por exemplo, a Argentina tem um preço melhor, ele vai optar pela soja da Argentina do que a brasileira. Porque ele quer soja. Soja lá, soja aqui é a mesma coisa. Então, quando uma pessoa está vendo o mercado de autoescola, ele quer tirar a carteira. Então, ele chega lá e fala, aqui tira a carteira? Você tira a carteira. Tá bom, qual é o preço? Ah, é tanto. Ah, não, mas a outra está mais barata. Então, existe essa briga. Por quê? Porque todo mundo se posiciona do mesmo jeito. Exato. Então, quando todo mundo se posiciona do mesmo jeito, né, aí sim, né, muitas elas querem de alguma forma limitar preço, né, porque como elas são iguais, e aí uma começa a baixar, então tem que haver mecanismos de interferência em questão de preço. E aí você convidar o Estado para cada vez mais regular, para você ajustar o mercado, ou seja, tentar organizar, aí é muito perigoso, né? Exatamente. Porque pode ser até um tiro no pé, né, Mark? Vamos Claro, comentar. claro, claro. E aí, as discussões, e aí uma coisa que leva um segmento à ruína é o seguinte, em vez de você discutir, começar a discutir, por exemplo, o que o mercado quer, né? O que o mercado quer de fato? Quem que é o meu avatar? Quem que é o meu público-alvo, né? Explica isso, o que é isso? De repente o pessoal não sabe. Pois é, quando a gente fala de avatar, é o nosso público-alvo. Por exemplo, para quem você está vendendo? Quais são as características dessas pessoas que chegam até vocês? Desde da questão econômica, desde a questão de, por exemplo, formação, né? Qual que é o grau que geralmente eles chegam para você? Quais Qual as o perfil? objeções? Quais as objeções? O que ele tem de perguntas para te fazer? Se ele sabe a diferença entre, vamos entrar nesse assunto já, Mark, entre Deixa para dirigir. um tema isso, né? Ah, então tá. Mas ele quer, vamos dizer assim, Dá uma pitadinha. ele não tem a consciência muito entre a diferença de passar no exame e aprender a dirigir. Se isso fica claro na mente dele, né? Isso é um diferencial muito grande quando se fala de CFCs. E esse público-alvo, geralmente ele, por exemplo, você já trabalhou só com público feminino, por exemplo, já teve, né, a autoescola, CFC só voltado para o público feminino. Essa é uma característica que você utilizava. Eram só mulheres que tiravam carteira lá na sua autoescola, enfim, tinham outros cursos lá também. Então, basicamente, são as características dessa pessoa que chega até você. E quanto mais você conhece esse teu avatar, esse teu público-alvo, mais você consegue se posicionar e conseguir atender às vontades dele. As Porque, por necessidades, exemplo, né? exatamente, as necessidades. Por exemplo, você já tinha consciência, por exemplo, a respeito ao trabalhar com o público feminino, geralmente você já tinha um cuidado maior com essas mulheres quando você as recebia. Porque muitas delas já tinham ouvido coisas do tipo, mulher no volante com perigo constante, mulher não dirige bem, etc. Diversas crenças limitantes que às vezes fazia ela até desistir de tirar a carteira. Então você tinha todo um cuidado já por perceber essas coisas. Então isso é importante, né? Vamos dizer assim, diga-se de passagem. E conhecer o avatar é uma coisa simples, mas que você consegue chegar à diferenciação e conseguir comentar com ele coisas importantes. Por exemplo, entrando nesse quesito aí dos veículos, eu vejo que para muitos meninos, né, é importante tirar carteira no carrinho legal, por exemplo, descolado, né? Ele vai gostar de comentar com os amigos. Isso também é um sinal de status para ele. Desculpa entrar num assunto assim, mas é um fato, por exemplo, de um menino novo. Primeira pergunta que você vai fazer quando ele vai estar tirando carteira: você gosta de carro? Tal. Isso já é um diferencial para você puxar ele para uma venda muito mais assertiva e conquistar ele, independente da questão do preço, porque você vai estar oferecendo para ele
o que ele quer. E muitas vezes é não só tirar a carteira, mas o status de ter tirado carteira numa autoescola com o veículo X, com o veículo Y, etc. Tá? Só um ponto que a gente pode já pôr aí de exemplo neste caso que a gente está tratando hoje, nesse assunto específico que a gente está trazendo, Mark. Então, isso também é uma questão voltada aí do exemplo de avatar. Ok, obrigado. Então, assim, você falou ali sobre o uso da ferramenta, do veículo, só que aí, né, Luísa, isso é uma questão particular do empresário. Ele querer usar isso como uma estratégia, ele querer usar isso como diferencial sua frota e tal. Agora, o que me preocupa é, por exemplo, em vez de estarem da discussão ser em cima, por exemplo, nós estamos cumprindo com o nosso papel corretamente, né? Por exemplo, há muitos anos eu sempre bati nessa questão, né? Eu sempre, quando eu pude, eu sempre bati com isso. Cara, nós estamos formando, de fato, condutor? Né? Porque aí entra numa outra questão. Então, a discussão, em vez de estar, porque deveria ter uma regulamentação disso, aquilo e tal, a primeira coisa que eu acho que teria que ser discutida é se eu, como empresário, como empresa, estou levando ao meu cliente, resolvendo o problema do meu cliente. E qual que é o problema do meu cliente? Quando ele procura um centro de formação de condutor, não é centro de passador de exame, não é isso. A partir do momento que a pessoa vai dentro do centro de formação, ele tem uma necessidade de aprender a dirigir. Ele tem a necessidade de se habilitar, mas principalmente ele tem necessidade de de dirigir de fato. Ter habilidade motora, capacidade de reação, noção de espaço, saber dirigir de fato. De ter uma metodologia voltada a ensinar a dirigir, não passar no exame. Então, em vez das empresas se aprofundarem nesse tipo de discussão, eles estão discutindo quais os benefícios do governo para mim, qual a regulamentação que ele vai ter lá, qual não sei o quê. E aí você percebe hoje que está saindo uma multidão de pessoas dentro do Centro de Formação de Condutor sem saber dirigir. Exatamente. E elas se decepcionam com isso e vão ter muitas experiências ruins lá fora. Exatamente. Com esse não dirigir. Ela sai do UFC, não dirige, leva esse problema para o núcleo social dela, que é a família, que é os amigos, e aí você aumenta a rejeição. E aí a posição geral do Centro de Formação de Condutor são empresas na verdade, são facilitadores de um processo burocrático. Então, antes, eu acho, da gente pensar regulamentação, liberdade, é o seguinte. A gente usa um termo aqui, né? A gente é cheio de termos, né? A gente chama isso de Roma. Por que Roma? Tem aquele ditado assim, todos os caminhos levam a Roma, ok? Não existe esse ditado. Sim. Quando o Império Romano dominava o mundo, quase todos os caminhos ligando a Europa e tal, ela ligava à cidade de Roma. A partir do momento que você tem definido, por exemplo, qual é a tua grande missão, por que você existe? Por exemplo, nós aqui, o CFC 2X, a nossa existência aqui, a nossa intencionalidade é ajudar os CFCs a faturar dobrar o seu faturamento. Ou seja, se o CFC fatura lá, sei lá, 40 mil, 40K, a nossa intenção é que ele fature dentro do prazo de 12 meses, de uma forma consistente e crescente, que ele fature 80. Se o CFC fatura 50, que ele vai faturar 100K todos os meses. Que ele dobre o faturamento dele. Não é faturamento anual, mas dentro de um ciclo de um ano, que ele cresça e chega a ter essa consistência de dobrar seu faturamento todos os meses. Então, toda a nossa intencionalidade é para ajudar você que segue a gente, os nossos alunos aqui do CFC2X, a ter um faturamento, dobrar o seu faturamento, dentro de um programa de 12 meses. Tá? Então, se você, por exemplo, e aí eu queria já trazer qual que é o melhor? Carro novo, carro velho, carro mais velho, enfim. E aí eu queria, né, levar quem está assistindo a pensar. É o seguinte, se você tem uma intencionalidade, se você tem lá uma missão, digamos assim, né, e a tua missão, que é a tua Roma, esse caminho, por exemplo, seja o carro usado ou seja o carro novo, ele está sendo usado para que essa missão ela seja, de fato, concluída.
Se a tua missão é ensinar a dirigir, esse veículo, ele está sendo uma ferramenta boa para você levar essa pessoa a dirigir de fato? Essa que deve ser a questão, né? Questão de posicionamento também. Agora, eu acho que um dos melhores posicionamentos é quando você entrega o que você promete. Se você é um centro de formação de condutor, você tem que, no mínimo, ensinar a dirigir. Eu não estou falando de passar no exame, não, viu? Eu estou falando de ensinar a dirigir. E muitas vezes, esse grande objetivo é deixar de lado. Então, assim, e aí, na minha opinião, vou deixar para você finalizar. Qual a minha opinião com relação a carro novo ou carro usado, né? Mais usado. Eu acho o seguinte, o teu posicionamento hoje, a tua comunicação hoje com o teu mercado, com as pessoas, é realmente, você está comunicando que você entrega isso, você tem conversado sobre os problemas que envolvem não aprender a dirigir e etc, etc. Então, por isso que sempre as minhas discussões envolvendo CFCs foram o seguinte, cara, nós temos uma... Eu fui dono de autoescola, né? Você sabe. Então, a minha discussão sempre foi o seguinte, cara, nós estamos... O modelo nosso de formação de condutor, ele está entregando a solução do problema, que é dirigir? Então, esse tem que ser o debate. Porque hoje, o mercado em si, ele entende que não. E esse é o problema. Então, eu acho que, a partir do momento que o mercado ele começa a entender a grande importância do centro de formação de condutor, mas esse problema de entender a importância do centro de formação, ele não está do mercado para o segmento, mas tem a ver com o segmento para o mercado. Exatamente, aquilo que a gente estava comentando, né? De dentro para fora. E aí eu concordo com você que quando você começou falando que é muito perigoso, por exemplo, você começar a buscar o Estado para ele posicionar você. Exato. Isso é um grande sinal de ruína do segmento. Porque você tira das tuas mãos o poder e coloca o poder na mão de outras pessoas que, igual você comentou, não conhecem o segmento, muitas vezes de forma profunda, para poder opinar. E isso acaba trazendo falsos benefícios para essa classe, para esse segmento, e até mesmo prejudicando e causando danos irreparáveis em alguns CFCs, que muitas vezes podem não conseguir se recuperar de algumas regulamentações que acabam acontecendo por força de alguns, né? Enfim, né? Isso é muito prejudicial e deixa que o outro tome a decisão por você. É a mesma coisa que eu dar o poder para outra pessoa tomar a decisão a respeito do meu negócio, do que eu, todos os dias, aquilo que eu invisto tempo, dedicação, dinheiro, tudo mais, né? Então eu tenho que entender como que eu vou me posicionar desde a linha, vamos pensar da linha vertical, né? Desde do dono do CFC até lá embaixo, se esse posicionamento tá ok, para poder alcançar o objetivo, né? Que é essa Roma que você comentou. Está tudo ok. E não deixar externa essa decisão de se vai dar certo ou não vai dar certo, se vai ter mais vendas ou não vai ter mais vendas, e colocar a culpa no outro de muitas vezes você não ter o resultado que você busca, sendo que está na tua mão o poder de fazer isso, e de uma forma que muitas vezes você não está enxergando, que pode ter escamas aí nos seus olhos, né, que podem estar prejudicando isso. Porque às vezes, viu, Luísa, tem empresas que por não conhecer seu avatar, muitas vezes até acha que o avatar dele, que é o cliente, né, que é o público dele, quer carro novo. Exatamente. Às vezes o avatar dele ou o público dele não quer carro novo, e de repente ele quer outra coisa. Né? Tipo assim, com as nossas pesquisas aqui, por exemplo, a questão de segurança, aprender a dirigir, essas são as principais buscas pelo cliente. Exatamente. Até porque muitas vezes esse cliente passa no exame, entende muitas vezes que ele não aprendeu a dirigir, né? Que ele pega o carro depois de fazer o exame e não conseguiu dirigir, tenta aprender com outras pessoas, também não consegue, tenta até fazer aulas, fazer terapia, vai atrás de diversas formas e ainda assim não consegue dirigir.
E aí, quando ele cai na real, que na realidade o que aconteceu é porque a base do dirigir não foi, a estrutura, né, igual de uma casa, não foi feita de forma, digamos assim, forte, ela cai na real e ela fica muito chateada e frustrada e causa diversos, digamos assim, diversas consequências na vida dela, que vão desde não conseguir dirigir para fazer as coisas simples da vida, como ajudar sua família no caso de uma emergência, né? Então, é um pouquinho, às vezes, muito sério nessa situação. A gente sabe muito bem por conhecer esse público de pessoas habilitadas que não dirigem. Uhum. Perfeito. E aí eu queria só concluir essa questão do debate, é o seguinte: qual é o teu grande objetivo? Qual que é a tua missão? Primeira pergunta é essa. A partir que eu estabeleci a missão, que a gente usa Roma, todos os meus caminhos vai levar para você cumprir com essa missão? Ou o empresário, o empreendedor é resolver problema? Você está comprometido com a transformação do teu cliente, do teu aluno? Essa que é a questão. A partir do momento que você estiver comprometido e que você comunique isso para o teu público-alvo, aí você vai, aí todas as outras coisas, seja carro, seja etc., ele vai se ajustar, entende? Isso, Agora, eu acho exatamente. melhor do que você pedir, ter um esforço de você buscar o Estado, eu acho que é interessante você começar a buscar, ter esse esforço para comunicar esse problema e resolver, né? Eu acho que eu comecei a usar isso no final, né, da minha experiência como dono de autoescola. Eu mudei totalmente o meu foco. Meu foco não era mais vender habilitação. Meu foco era vender transformação. Aliás, aqui é muito forte aqui dentro do CFC2X, né? Isso. Todo o nosso esforço, toda a nossa comunicação tem que ser em cima disso. Então, seja os nossos alunos, seja as pessoas que a gente comunica, sempre é dentro disso. Qual é a sua missão e qual o grau de compromisso que você está para realmente transformar, fazer com que esse aluno lhe dirija, de fato. Exame é uma consequência, né? Então, qual o grau de compromisso? E a partir disso, as outras coisas vão... E aí, no final, eu parei de olhar preço. Eu explicava os problemas e parei de olhar preço. E aí as coisas, o posicionamento mudou, né? Então, eu acho que antes de você ficar preocupado se o terceiro está vendendo barato, se o carro dele está estragado ou não, eu acho que você deve concentrar no quem é teu público, qual a necessidade, você está entregando de fato transformação, qual o teu compromisso com isso, você está comunicando isso, né? Aliás, o CFC2X é exatamente isso. É o maior programa do Brasil, né, que trabalha com empresários do ramo e ajuda ele nessa questão de sair do ponto que ele está a dobrar o seu faturamento. Agora, lógico que isso é um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? Tem todo um passo a passo para isso, né? Desde a parte mercadológica, posicionamento, vendas, metodologia, né? Então tem tudo isso, comunicação, enfim. E também os esforços de venda, né, que a gente chama aqui de EVM, que é o esforço de venda mensal, né? Qual o grau de esforço que você tem para isso? Então, eu acho que ajustando tudo isso, eu acho que tira ele desse campo de commodity e joga ele para um outro lado. Outro patamar. É um outro patamar, entende? Por Sim. mim, Luiz, é isso aí. Exatamente, Mark. Concordo contigo. A gente sai de uma visão macro, né, e tira o poder de fora para dentro para colocar um poder de dentro do teu CFC para fora. Então, quando você pensa dessa forma, começa a mudar a chave e compreender essa necessidade, que aí você olha, né, para esse programa aí que a gente está falando do CFC 2X de outra forma, em que você começa a ter poder nas suas mãos e poder de direcionar para um lado, para o outro, fazer com que tudo aconteça de forma natural e passo a passo, como você comentou. Então, basicamente, seria isso também. Concordo contigo a respeito desse posicionamento, independente de carro antigo, mais antigo não, né? Mais usado, ou com mais de 8 anos, ou menos de 8 anos, tanto faz, né? A gente sabe que a utilidade dele ali é para ser um instrumento que funcione, seja bom para ensinar pessoas a dirigir e não ensinar pessoas a passar no exame.
porque se passar no exame, está tornando o CFC como um commodity, né, nesse caso, e basicamente o que é necessário é sair da curva, é se diferenciar por outros motivos. É porque é o motivo pelo qual a gente escolhe determinadas marcas, determinados restaurantes, determinadas roupas, e tudo isso acaba acontecendo porque muitas vezes por causa de uma durabilidade, por causa do resultado, por causa da transformação que vai trazer. É muito mais do que um status, é uma realização, é evitar um problema lá na frente para a pessoa, é mostrar para ela realmente que ela vai ter aquilo que ela espera, porque a maioria das pessoas entra esperando dirigir, mas acabam levando só a carteira de motorista. E às vezes nem isso, né? Porque às vezes até passando no exame, elas passam por muita dor até chegar nesse processo, tem dificuldade, e precisam de mais ajuda, né, dos CFCs em relação a isso. E acho não, tenho certeza que é totalmente possível, quando você coloca um método na frente que leva essas pessoas a se sentirem seguras em primeiro lugar e conscientes do método que está sendo aplicado nesse momento. Okay. Bom, basicamente é isso, Mark. Acho que a gente já pode se despedir deles. Então, dessa vez. Eu só quero deixar o seguinte, uma breve mensagem. De repente você, empresário de autoescola, está vendo isso, poxa, mas isso está bem duro para mim, né? Por exemplo, está crítica, não? Não, na verdade, o que a gente está conversando é para abrir a sua mente, né? Para você olhar de forma crítica com relação, será se eu realmente estou cumprindo com a minha função? Será se o que eu estou fazendo, de fato, está levando transformação? Será se realmente o meu problema é carro novo ou carro usado, que é isso, que está me atrapalhando, é o meu concorrente que está vendendo? Então, isso é para você pensar. Agora, se quer se aprofundar mais nisso, eu quero te convidar para você seguir aqui a gente, ser inscrito aqui no nosso canal e acompanhar os nossos conteúdos. Né? Já dá um gostei, enfim, começar a acompanhar a gente, que eu tenho certeza que a gente vai levar para você muita reflexão, muito conhecimento sobre esse mundo de CFC, tá bom? Esse é um projeto que está ligado a Mais Trânsito, que é uma maior escola hoje de formação profissional, né? E o CFC 2X é o maior programa que se tem hoje de trabalho com empresários do segmento, né? Nós damos aí suporte para o teu crescimento, envolvendo áreas de marketing, gestão, metodologia, enfim. Então, tudo isso é um conjunto, né, para ajudar você a crescer aí no teu segmento e bater aí, dobrar o seu faturamento aí num prazo de 12 meses, tá bom? Um programa sólido, tá? Então, quer saber mais? Segue a gente, tá bom? E aqui na descrição desse vídeo, nós vamos deixar um link para você participar do nosso grupo lá do Telegram, tá? Se você não tem o Telegram, tem um link ali para você participar do nosso grupo do Telegram, você vai ser avisado de antemão quando a gente liberar um conteúdo, discussões também. Tem um outro link também do nosso grupo do WhatsApp, que você vai poder participar lá também. O grupo é silenciado, mas o grupo ele é só para divulgação de novos conteúdos aí, que a gente acaba postando, a gente já posta lá também para você receber, tá bom? E material de valor, né, Mark? Com as informações, de repente, a gente de algumas coisas que a gente está planejando, né, para entregar para vocês, para que vocês vejam o valor e consigam também implementar aí nos CFCs coisas muito legais. Legal, gente. Valeu e até o próximo vídeo. Até o próximo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.